É, estamos ao vivo. Pode começar, doutora Cristiane. Boa noite. A gente estamos ao vivo, né? Agora só que o link vai mandar ainda para o WhatsApp, né? Isso. Boa noite. As convidadas, doutora Irajane Silva, que é advogada, especialista em direito previdenciário e do trabalho, milita na cidade de Euclides da Cunha, é pré-candidata a vereadora para as eleições de 2020 e também é integrante da Comissão da Mulher Advogada da OAB, subseção Serrinha e Região. A segunda convidada de hoje é a doutora Maria José Araújo, que é especialista em... É processo civil, né, Maria José? É processo civil? Você já fez processo civil, não foi? Processo civil e né, administração pública, e hoje me especializando da minha área, que é eleitoral. Direito eleitoral. E também ela é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB, subseção Serrinha e Região. E já foi vereadora de Serrinha, assim como toda a família dela, que ela vai explicar direitinho para vocês. Hoje, a Comissão da Mulher Advogada da OAB, subseção Serrinha, na qual eu presido, vamos falar sobre mulheres na política. Vamos falar de toda essa representatividade da mulher na política, da baixa representatividade da mulher também na política, porque aqui no Brasil são poucas mulheres que são políticas, né? E também vamos falar também sobre a candidatura laranja, né? E outros assuntos mais. E para iniciar a nossa live, eu vou dar a palavra aqui à primeira convidada, que será a doutora Irajane, e eu vou fazer uma pergunta a ela para ela iniciar. Ela vai se apresentar também, se ela quiser, e fazer os comentários dela iniciais, e depois ela responde a pergunta. O Brasil é um dos piores países em termos de representatividade na política feminina, ocupando o 3º lugar na América Latina. Diante deste cenário, a doutora acha isso um obstáculo ou um desafio para ingressar na carreira política? Passa a palavra para a doutora. Boa noite. Tem certeza que está online? Para mim é uma... Tá online. No Facebook está online? No Facebook. Já mandou o link? Porque não... A gente está procurando aqui no Face e a gente não está encontrando o link ao vivo. Mandou para o WhatsApp. Mas não aparece o vídeo saindo ao vivo. 11 pessoas assistindo já. 14. Então a gente não está achando no aqui. Instagram, no Facebook, Irajane Silva, e aí você vai encontrar. E aí você pega o link e copia. O Instagram está só privado, ou Facebook. Posso responder a pergunta? Boa noite a todos os ouvintes. Muitas pessoas já assistindo, já entraram na nossa live. Porque quem vai saber as pessoas é a Irajane. Isso. Então, eu sou Irajane, pré-candidata a vereadora aqui pelo município de Euclides da Cunha. Advogada, professora, especialista em Direito Previdenciário do Trabalho e Gestão Escolar, né? Entrar na política, realmente, para todas as mulheres, acredito que seja um grande desafio. Mas um desafio importante, que todas nós devemos nos permitir. Porque se a gente imagina que a política não está de acordo com o que a gente acredita que deve ser, né? Ou seja, se os nossos representantes não estão atendendo às nossas necessidades, quem melhor que a mulher com mais sensibilidade para enfrentar esse desafio? Então, acredito que seja um desafio importante e que nós devemos, sim, encabeçá-lo. Respondi a pergunta.
Respondeu sim. Estão ouvindo, sim. Respondeu sim. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Maria José, iniciando com uma pergunta, e se ela quiser falar algumas palavras iniciais, ela fica à vontade. Doutora Maria José, embora existam cotas eleitorais, a lei assegura uma porcentagem mínima de 30% e máxima de 70% a participação do processo eleitoral vigente para o gênero, masculino e feminino. Porém, a pouca aceitação das mulheres na política permanece a mesma desde 1940. Diante disto, o que é que a doutora acha esse desestímulo de milhares que querem, de mulheres que querem ser política? Por que esse desestímulo? Boa noite. Ei? Porque o que a senhora acha esse desestímulo de não ter mulheres na política? Primeiro, boa noite a todas, né, as colegas, a nossa presidente Cristiane Cordeiro, né, que também conduz aqui a nossa comissão da mulher advogada, né, em defesa não apenas da questão da mulher na política, né, porque, claro que é um elo bem mais que abrangente, no momento que a mulher ela está envolvida no processo político, ela está no contexto geral, né, e a doutora Irajane, colega também advogada, já com bem mais experiência, eu que estou aqui, né, considerada da OAB jovem, apesar de com uma idade já um pouco mais, né, vivenciada e conduzida na minha vida, do meu dia a dia, eu resolvi, depois de muito tempo, quando a gente fala assim, a mulher empoderada, a mulher se empodera, a mulher vai à luta, né? E eu nunca deixei por menos tudo isso. Doutora Irajane, que hoje é advogada, tem uma outra função, né? É psicóloga, assistente social, acredito, né? Professora. Eu sou professora, né? Maria José, professora também, né? Não? Eu tenho, na verdade, casei muito nova, né? Constituí família cedo, né? E a vida me tirou alguns sonhos, por exemplo, né? Eu costumo dizer que o sonho que se sonha só, ele é apenas um sonho, né? Mas quando você sonha com outras pessoas, ela se torna realidade, né? Verdade. Então, na minha, isso é cantado por Raul Seixas e a gente conserva isso como marco na nossa história, principalmente na minha escola do Cajueiro, que lá foi todo o início de uma trajetória nossa, né? Então, fixei residência no Cajueiro e lá nós abrimos nosso espaço no Parque de Vaquejada para a comunidade, né? E cedemos espaço para funcionar a escola, né? E por lá ela ficou por muitos anos. Então, o que é que acontece? Eu parei apenas no ensino médio e me dediquei à vida de mulher, companheira, né, esposa, mãe, e toquei a vida lado a lado com meu companheiro, meu esposo Ernesto Ferreira, que todo mundo lembra, hoje saudoso, como vai completar 10 anos que faleceu, mas deixou a sua história. E a nossa história foi uma cumplicidade muito forte. Existia um companheirismo e uma cumplicidade. Eu costumava dizer e continuo dizendo que o sonho dele era o sonho meu e o dele era o meu. E então a gente se misturava nesse contexto. E aí, os anos se passaram, todo um trabalho social foi feito, desenvolvido, e depois eu resolvi voltar a estudar. Depois de 20 anos de formada, eu tomei por decisão voltar a fazer um novo curso e fiz o curso de ADM, para acompanhar uma sobrinha na época, filha praticamente, né, que tinha apenas 16 anos e os pais não permitiam que ela fosse só para a Feira de Santana. E eu tive que acompanhá-la e fui. Fiz meu primeiro curso de ADM, né? Sou bacharel em ADM, inclusive trabalho também em empresas, né, onde participo sou técnica das empresas de licitações e várias empresas. Então, assim... Doutora Maria José, só um minuto. Doutora Irajane, as pessoas estão aqui no WhatsApp pedindo para que o seu assessor libere aí a live para o público, porque aí todo mundo tem acesso. A palavra é para o público. Está liberado, ele falou. Tá? É porque a menina passou uma mensagem aqui dizendo que tem que pedir a moça para liberar a live para o público.
Isso, tem que Foi tomar só, cuidado. foi só estar para os amigos dela. É isso. Por isso que ele está pedindo, porque aqui ele não está conseguindo também. Mas Tem eu que tô liberar para o. Assim, ó, quando você for, É você bota você, para o colega. É público. você, Irajane. É você, colega, que tem Ele que falou esperar. Para o público, para conseguir foi, assistir. pronto, foi. Pronto, agora tá ok. Pronto. Agora tá? Então, Ela vai me quando eu confirmar volto a ainda. estudar, eu vou para a Feira de Santana, nessa corrida em casa, família, filho, política, né? Essa coisa toda. E voltei a estudar, fiz meu curso de ADM e não parei por aí. Continuei, né? E o sonho sempre foi fazer o curso de Direito. Era ele que estava embutido dentro de mim, lá na minha adolescência. E eu não fiz na época. E depois que eu concluí meu curso de ADM, eu resolvi fazer uma matrícula especial e concluí meu curso de Direito. E hoje eu sou uma jovem advogada, né? Então, assim, mas lado a lado do meu companheiro, ele que em 82 foi candidato a vereador pela primeira vez aqui em Serrinha, naquela legislatura que durou 6 anos, né? Nós tivemos uma prorrogação de mandato, né? Por 6 anos. Ele foi vereador pela primeira vez. Na minha cabeça, nunca havia passado a questão de concorrer a cargo eletivo, e principalmente na política. Eu sempre fiz o trabalho de bastidores, o trabalho social, por uma questão de gostar de fazer, por uma história de família. A gente que vem de uma família humilde, com muito sacrifício para sobreviver, mas que sempre fomos envolvidos em política, né, com apoios. Né? Barrocas, por exemplo, que hoje se emancipou, pertencia a Serrinha. Então, nós somos de lá. E, naquela época, meu irmão, quando emancipou pela primeira vez, foi candidato a vice-prefeito lá, se elegeu na época. Barrocas perde a emancipação, volta a ser distrito e volta a pertencer a Serrinha. E, nesse percurso, Ernesto continuou vereador, né, foi 6 mandatos de vereador, né, e um de vice-prefeito. Na época que ele foi vice-prefeito, em 96, eu fui candidata a vereadora. Aí eu vim para a política diretamente, né? Uma coisa que, quer dizer, estava no sangue, mas não estava aflorada a questão de assumir uma postura como né? No caso, efetivar aquela conquista, né? E eu fui vereadora naquele período de 96 a 2000. E, assim, a gente foi construindo essa história. Na outra legislatura, ele foi candidato em Barrocas, que não fomos bem-sucedidos lá numa disputa, ele não se elegeu, e aí, quando ele volta a Serrinha, volta como candidato a vereador, novamente, e foi o vereador mais votado, continua sendo até hoje o vereador mais votado da história de Serrinha, né? Nenhum outro conseguiu superá-lo, né? E o que acontece? Em 2010, ele faleceu, ele estava no mandato. Quando ele faleceu, nós havíamos decidido não mais nos envolver em política. Eu sou mãe de 2 filhos, né? Tive 4 filhos, perdi 2, né? Pequenos. Sou mãe de 2 filhos, né? Vivos. 4 netos, né? 3 Marias e um Joãozinho, né? E aí tomamos por decisão de não mais nos envolver em política, dar seguimento à escola que nós temos aqui, uma escola privada, né? A faculdade, e outras coisas mais. Mas aí a pressão popular, ela veio forte, porque nosso trabalho sempre foi muito intenso. E não admitiu que nós não dessemos continuidade ao trabalho dele, né? É o nosso trabalho, o nosso projeto, né? E aquilo, houve uma pressão muito forte, tomamos por decisão de voltar à política para tentar enganjar, no caso, fazer com que um dos meninos gostasse mais e seguisse em frente. Naquela época, houve um problema político, né, e o partido que eu estava filiada, houve uma composição aqui interna, e eu perdi o partido, vamos dizer assim, houve a convenção, 5 dias após para você registrar as candidaturas, eu fui pressionada a fazer uma coligação da qual eu não queria fazer na época, né? E aí eu entreguei o partido, tudo estava programado, já tinha feito convenção, partido de uma outra forma, e tivemos que repensar, e eu voto em Salvador, dia 4 de junho, com a decisão que minha filha seria candidata a vereadora. Ela
esperneou porque não tinha nada a ver, não sabia falar, como era que ia fazer discurso e tal e tal. E aí, inicia toda essa história. Resultado, ela foi candidata a vereadora em 2012 e foi a mulher mais votada daqui de Serrinha. Ela assumiu a presidência da Câmara, né, no período pelos 2 períodos, né, foi presidente, né, e em 2016 voltou candidata a vereadora para reeleição, se elegeu e hoje é presidente da UVB Bahia, né, licenciada nesse momento por conta da reeleição, né, e aí vem todo esse contexto nosso de estarmos envolvidos nesse processo. Eu mesma que queira dizer que não estou diretamente, estou indiretamente, né? Então, é todo um processo desse sentido. Quanto à pergunta que você fez, Cris, veja só, é um contexto muito, muito amplo. Existe toda uma trajetória dentro do processo eleitoral em relação a essas cotas, né? Nós temos, desde lá de trás, com a lei de 2005, de 95, que já determinava cotas como reservas. Não era uma coisa obrigatória, né? Essa lei ela foi alterada em 2009, passando a ser de uma forma bem mais né, contundente, né? Deixando de ser reserva e passando a ser obrigatório, né? Mesmo assim, nós ainda sofremos, nesse contexto, toda uma problemática. Por quê? Porque nós não queremos, nós mulheres, nós não queremos, né, 30%, é gênero. O que é que a lei diz hoje? Que, de repente, se nós temos uma quantidade de mulheres que ultrapassa os 30%, que vai para 50%, que vai para 70%, nós podemos ocupar essas vagas, né? E os homens ficariam na posição do mínimo de 30%. Então, é todo esse contexto que hoje existe, né? Nós deixamos de ser reserva e passamos a ter a obrigatoriedade de 30%. E aí nós vamos, mais na frente, falar no que isso tem gerado e quais as consequências desse processo, né? Nós, mulheres, estamos nesse contexto e o que é que vem acontecendo ultimamente, e um último episódio, que foi da eleição de 2018, né? Que nós temos aí julgados, fatos concretos em relação aos procedimentos que envolveram todo esse sistema do processo dessas cotas. Correto. Doutora Maria José, agora eu vou passar a palavra para a doutora Irajane. Doutora Irajane, a senhora, como é pré-candidata a vereadora, né, das eleições de 2020, o que a senhora acha que deve melhorar para que a presença feminina seja mais abrangente na política? O que precisa melhorar? O áudio de Irajane está ruim. O áudio de Irajane não está saindo, o áudio. Está mudo. Então, inicialmente, eu acredito que essas cotas de 30% da participação, ela não reflete, né, exatamente uma realidade esperada. Porque, assim, não basta a mulher ter que participar. Ela precisa ter incentivos. Imagine, se a mulher está entrando, de certa forma, entrando aos poucos na política, né? Tem pouca representatividade. Eu acredito que o poder público, inclusive os partidos, deveriam estimular no sentido de dar um maior suporte à mulher, uma preparação melhor, né? E, inclusive, financeira na campanha também. Afinal de contas, elas estão apenas começando, então precisa de incentivo, de treinamento, de qualificação, né? Acho isso muito importante, para que a mulher sinta vontade, queira realmente participar da política. Agora, vem cá, o fato desse machismo
porque as mulheres ingressando na política, eu vejo muito comentário, como eu tive com uma pré-candidata vereadora daqui de Serrinha, a doutora Júlia, uns comentários assim, maldosos, né, que ainda prepondera ainda no meio político, né, masculino, uma certa discriminação da entrada da mulher na política. Aí eu queria saber das duas, né, já que, não sei se a doutora Maria José já teve um acontecimento sobre isso, né, e a doutora, como está iniciando agora, a doutora Irajane, não sei se também tem algum caso extra, né, às vezes você pode ter recebido uma mensagem, né, desaforada, uma mensagem, às vezes, obscena, só pelo fato de ser mulher candidata a prefeita ou a vereadora. E também, não sei se a doutora Maria José também já teve algum episódio desse quando atuava como vereadora. O fato do machismo ainda preponderar nos dias de hoje, se você já participou, ou já tiver alguma situação parecida com isso, de vivenciar situações, né, de machismo, na presença de vocês como política e de pré-candidata. Passa a palavra primeiro para a Irajane, depois para a doutora Maria José. A gente enfrenta, assim, o machismo, ele tenta coibir a mulher, né? O tempo inteiro. E a gente tem que... nós, mulheres... Antigamente, eu me revoltava, gritava, brigava, mas a gente chega um momento que a gente percebe, não, né? O machismo está aí a vida inteira, então a gente tem que mudar a postura. Nós precisamos encarar de uma forma mais madura, porque nós não queremos parar. Porque o machismo, ele quer parar a mulher o tempo inteiro. Eu digo isso em todas as conquistas da mulher. Na verdade, na história, mostra isso. Que o sistema patriarcal, ele tenta o tempo inteiro coibir, parar a mulher, para que ela não avance, porque eles sabem que nós temos muito potencial e que nós temos o poder, sim, da transformação. E talvez por medo, né? Talvez eles não vejam a mulher como uma parceira para o crescimento do país, para o crescimento de uma sociedade. Eles encaram a mulher como uma ameaça. Mas nós vamos mostrar que não somos ameaça, nós somos parceiras. Exatamente. Né? E não agora, em 2020, quem sabe em 2040, 2060, mas a gente vai conseguir, porque quando as mulheres decidem lutar, elas conseguem. Então, nós vamos começar essa batalha agora. Ótimo. Contra o machismo, contra o sistema patriarcal, e por mais mulheres na política, por mais mulheres em todos os espaços que elas desejarem estar. Porque não existe diferença entre homem e mulher. O homem não é mais inteligente que a mulher. O homem não é mais sábio que a mulher. Né? Nós queremos igualdade. Igualdade dentro das nossas diferenças, porque nós, mulheres, não somos iguais aos homens. Nós temos nossas peculiaridades, assim como eles também. Mas na representatividade, nós temos o mesmo potencial, sim. Com certeza. E doutora Daniela Borges, que é a presidente da Comissão da Mulher Advogada Nacional, ela sempre fala que somos diferentes. Viva as diferenças. A gente não quer mudar as diferenças. A gente quer que permaneçam as diferenças. Até porque não somos iguais. Não. Agora, sim. E pelo contrário, a gente não quer afastar os homens da função política deles. A gente quer agregar. Agregar no sentido de parceria, né? Para que homens, no sentido geral, de ser humano, procurem sempre a melhora de tudo, né? Independente se homem ou se mulher. Exatamente. Maria José, o que você acha desse assunto aí? Veja só, lógico que o machismo é predominante, né? Nós não podemos fugir dessa realidade. Por mais que nós queiramos dizer que há um outro motivo, o motivo é claro. Nós fomos acostumados, nós fomos criadas no mundo dessa forma, aonde a mulher ela foi produzida, criada, estimulada a ser dona de casa, a ceder, a executar. E o homem né? Então, veja só, essa diferença que vem de lá,
foi toda montada, e até hoje nós ainda convivemos com isso. Nós estamos vendo e convivendo num contexto dentro da política, mas é o mesmo contexto que está na violência doméstica, na violência contra a mulher, né? Então, nós somos violentadas em todos os sentidos, né? Então, a mulher que perpassa por toda essa estrutura familiar, que é a cuidadora, a responsável por isso, por aquilo outro, nós temos dados que nos mostram que lá atrás nós nós somos hoje 44% da estrutura hoje da economia, né, do país e tudo mais. Nós somos 52% da população mulheres, né? Nós somos hoje maioria como eleitoras, né? Com mulheres com direito a votar e ser votadas, né? Mesmo assim, ainda temos dados assustadores. Se nós pegarmos aí uma estatística, o ranking, tudo que tem sido feito como pesquisa pela ONU, dentro da plataforma de Pequim, que completou 20 anos, uma estrutura toda montada em defesa de tudo isso aí, nós ainda temos dados assustadores. Se nós pegarmos aqui os dados, por exemplo, de quantas mulheres têm se elegido nos últimos anos, nas últimas eleições, a gente fica assustado, né? Dos 513 deputados, nós temos 77 mulheres apenas em 2018, né? Dessas 77 mulheres, só 2 ocupam a presidência da Câmara das comissões permanentes. E aí vai. Nós temos o quê? 12 senadoras no contexto de 81. Aí nós temos 600 e poucas prefeitas no país. E aí vai, né? Então, assim, aí você vai comparar tudo isso e você vê, por exemplo, o que é que precisa ser feito? Por que tudo isso acontece ainda? Porque a doutora Irajane, colega, falou que nós precisamos. Precisamos quebrar o medo. Sair do nosso casulo, daquela coisa que nos mantém lá dentro, com esse receio de enfrentar gestos obscenos, o desrespeito, né? Eu não digo aqui, não vou dizer que eu já passei por constrangimentos maiores, mas constrangimentos, sim, claro, porque a mulher, por exemplo, ela chega em determinado ambiente, ela não pode estar, né? É como se você fosse impedida, proibida de estar, quer dizer, em todo sentido você é podado, né? Se a mulher está na rua sozinha, fazendo uma campanha, ela é vista com um olhar diferenciado. Não é o mesmo olhar que é dado ao homem. Quando a mulher, muitas das vezes, é muito mais brava e determinada do que ser determinados homens, sem querer desmerecer a qualidade deles, né? Verdade. Mas o olhar que é dado à mulher, e muitas das vezes nós precisamos registrar isso e dizer que esse olhar, colegas, é feito, de uma certa forma, pela própria mulher. Existe, de uma certa forma, essa falta de coleguismo, essa falta de compromisso, porque há quem diga que mulher não vota em mulher, e nós vamos quebrar esse tabu. Exatamente. Nós vamos, doutora Jane, como você está dizendo aí, que 2020 nós estamos no recomeço, né? Quer dizer, porque tudo já existiu lá na ponta. Então, nós estamos num trabalho árduo para mostrar que precisamos de mais mulheres na política, que a política faz parte do nosso dia a dia, das decisões que nós precisamos que sejam tomadas. A mulher tem sensibilidade de uma forma diferenciada. Então, ela precisa estar ocupando o espaço de poder. É por isso que nós temos aqui, eu quero até aproveitar para fazer um agradecimento à deputada federal Lídice da Mata, do PSB, né, que foi prefeita, a mulher, né, que nós conhecemos a história dela. Quando ela entra lá, faz uma consulta no TSE, dizendo que é necessário que os partidos políticos mantenham nos seus diretórios internos 30% para garantir que as mulheres participem. Porque nós temos dado hoje que mostra que 85% dos partidos políticos são comandados por homens, há mais de 10 anos que se mantém ali. Então, não abre espaço para as mulheres. Nós só temos 2 partidos
que tem um número maior de mulheres nos diretórios. Então, fica difícil trabalhar toda essa questão do incentivo, a questão do recurso, como a doutora falou. Nós temos também os 5% que já foi aprovado, essa questão dos 30% foi votada agora, dia 19 de maio, né? Para que mantenha as mulheres nos diretórios, entendeu? O TSE fez até uma sessão online, dessa forma que está acontecendo hoje, mas votou isso, agora precisa efetivar isso, entendeu? Eu acredito que nós estamos começando em 2020, justamente por essas questões todas, porque no momento que as mulheres começarem a ocupar seus espaços dentro dos partidos, vai tornar de forma igualitária. A mulher vai ter voz lá dentro para dizer, não, nós queremos que os recursos sejam distribuídos dessa forma e dessa outra. Nós precisamos que as mulheres, porque os 5% que está lá na lei, dizendo que é para ser gasto com capacitação para as mulheres, com incentivo para que as mulheres participem da política, a gente não vê isso funcionar. A gente isso não está funcionando, entendeu? Está no papel, mas não está funcionando. Nós temos uma série de coisas para falar em relação a essa distribuição dos recursos, que é a outra pergunta que eu tenho certeza que você não vai fazer, entendeu? Doutora Maria José, a doutora Dulce botou aqui para a senhora, sua opinião, quais seriam as políticas públicas, sociais ou mesmo educacionais para incentivar uma maior participação feminina na política? Foi doutora Dulce, integrante da Comissão da Mulher Advogada também, daqui de Serrinha, fez essa pergunta para a senhora. Vou responder. Cris, repita aí, por gentileza. Vou repetir. Doutora Zezé, na sua opinião, quais seriam as políticas públicas, sociais ou mesmo educacionais para incentivar uma maior participação feminina na política? Olha, a gente inicia justamente pela questão dessa cota, garantindo que a mulher precisa estar dentro dos partidos, né? Ela precisa estar dentro do partido e não apenas cumprindo aquela coisa de cota, de preenchimento de vagas. Precisamos acabar com isso, né? Então, de que forma se acaba com isso? Acaba com a conscientização da mulher, ela entendendo que ela precisa ocupar esse seu espaço. Em se tratando da questão educacional, lógico, mas é muito lógico isso. Nós da Comissão da Mulher Advogada aqui da Subseção Serrinha, iniciamos um projeto, e você bem iniciou conduzindo de uma forma muito efetiva, nas escolas, né? Apesar de estarmos num outro tratamento, que seria um tema da violência doméstica, mas nós temos projeto como a vereadora Adilene Ferreira, minha filha, ela hoje, ela tem um projeto Educâmara. E ela foi em várias escolas aqui, estava com esse projeto, inclusive aprovado na Câmara de Vereadores de Serrinha, para inserir na grade curricular do município, entendeu? Porque as crianças precisam crescer entendendo o que é política, qual o seu papel na política. Por exemplo, eu volto a falar, Ernesto Ferreira, um cidadão que muitas das vezes é considerado, não tinha muita instrução, mas ele era um visionário. Ele, quando foi vereador presidente da Câmara de Serrinha, por 2 legislaturas, ele implantou em Serrinha a Câmara Mirim. Ele levava as crianças para fazer sessões lá na Câmara. Entendeu? Então, assim, isso é muito importante. Para que isso? Para que a criança chegue lá, as escolas maiores, né? E elas entendam qual é o papel do vereador. Porque nós passamos despercebido na nossa cidade, e acredito que no contexto geral, que se você perguntar a um jovem o nome dos vereadores da cidade, ele não vai saber dizer. Se você perguntar, muitas das vezes, quem são os secretários do município, não vai saber dizer. Entendeu? Então, assim, nós precisamos conhecer e preservar nossa história. Então, a história... Ora, se nós temos uma administração, o município é gerido de que forma? É preciso que a escola diga isso para as suas crianças, né? E que elas aprendam a respeitar isso. Então, no momento que isso começar a acontecer, eu acredito que a evolução em relação à conscientização da política, da necessidade da mulher estar bem mais presente no contexto geral, e irá melhorar, lógico. E no momento que
tudo isso se concretizar, lógico que aí nós teremos o quê? Uma conscientização maior das mulheres, entendeu? E a turma jovem irão crescer dentro dessa visão de que é necessário participar. Porque a gente ouve muito dizer assim, eu não gosto de política, eu odeio política. A gente está acostumado a ouvir isso. E nós precisamos mudar essa imagem, essa coisa negativa. Nós sabemos que coisas absurdas aconteceram e acontecem, e não vai deixar de acontecer. Não vai, sabe por quê? Porque muitas das vezes nós cruzamos os braços e deixamos que pessoas que não têm um compromisso com o social, com as políticas públicas de igualdade, participe do processo, nós estamos sendo coniventes com isso, permitindo que pessoas estejam lá tomando decisões por nós. E depois nós vamos cobrar o quê? Cobrar de quem? Nós não participamos. Porque se eu não gosto de política, eu me reservo na minha casa e deixo que eleja quem quer que seja. O que eu digo é o seguinte, eu sempre bati nessa tecla, sempre fiz muitas campanhas aqui em Serrinha, sempre estive no processo político, não como candidata, mas participando diretamente de todo o contexto, dizendo da seguinte forma, o eleitor ele precisa aprender a votar. Você precisa analisar a proposta de cada candidato. Quem foi ele no passado, o que ele faz hoje, isso lhe poderá dar uma garantia com mais precisão. Né? Agora você, de repente, por influência de A, de B e tal, você começa a votar em qualquer um que chega. Se é pré-candidato, sou pré-candidato, vou tal, e aí vai levando. Resultado, você é influenciado, você vota numa pessoa dessa, você não conhece o passado dessa pessoa, o que essa pessoa fez enquanto gestor, de um modo geral, e aí você vai se decepcionar lá na frente, porque essa pessoa não vai corresponder dentro da expectativa do que vem a ser gestão pública, né? Então, essa questão em relação ao cidadão, analisar com muita clareza em quem você está votando. Porque nós precisamos de respeito, né? Então, quando a mulher ela diz que ela decide que ela quer ser candidata, ela tem objetivo, ela tem sentimento de mãe, é diferente, entendeu? Então, e ela é podada. Muitas das vezes, nós percebemos pessoas que estimulam, por exemplo, que vai de encontro até para afastar uma mulher bem intencionada, que tem um projeto que venha realmente representar a categoria e a defesa da sociedade de modo geral, e essa mulher podada por vários motivos, entendeu? De crescer politicamente e conseguir almejar o que deseja. Então, eu vejo nessa linha, dentro da escola, que seja inserido dentro das escolas, né, todo um sistema educacional voltado para o conhecimento e aperfeiçoamento da política dentro do nosso país, no geral. Certo. Agora, vou fazer duas observações aqui na sua fala. Quando você falou sobre educação política nas escolas, eu lembro que sua filha, a vereadora Edilene, né, a presidente da UVB, Estado da Bahia, ela fala que as escolas deveriam voltar à matéria de educação moral e cívica, né, porque tirou do currículo, né? Educação moral e cívica. Exatamente. E era uma matéria que deixava os alunos politizados, né? Os assuntos eram de políticas. Corretíssimo, claro, porque nós no longo dos anos, nós estamos perdendo toda essa nossa, né, essa nossa conscientização, aquela coisa do respeito, né? Você, quando fala hoje, as escolas vão voltar a cantar o hino nacional, há uma crítica. Eu não vejo por que ter crítica em relação a isso, né? Porque se você pega um jovem, você pergunta qual é o hino da sua cidade, ele não vai saber cantar, não sabe nem que hino é, entendeu? Então é preciso que a gente resgate isso. Exatamente. Entendeu? Precisamos resgatar isso. Eu acho muito interessante a volta do hino, que as pessoas que tenham lá dentro da escola, uma estrutura, contando do seu município,
entendeu? E que conheça todo esse parâmetro, tudo isso aí, entendeu? É importantíssimo que volte todo esse sistema aí. Certo. Eu quero fazer um link aqui, que surge uma pergunta aqui ao vivo, de doutora Maria Dulce, novamente, agora para a doutora Irajane. Ela está perguntando aqui, doutora Irajane, qual o percentual atual de mulheres na Câmara de Vereadores de Euclides da Cunha? 20%. 20%, né? E Serrinha é quanto, hein, Maria José? Serrinha. Veja só, eu vou fazer só um histórico rapidinho aqui de Serrinha. Serrinha, nós tivemos uma primeira mulher lá atrás, né? Porque nossa história passa por conta de que nós primeiro tivemos nossa Câmara instituída, né? Depois da Câmara foi nomeado nosso primeiro intendente. Foi a Câmara que nomeou. Então, nós temos uma história toda nesse contexto. Nós tivemos uma mulher vereadora. Nossa segunda vereadora foi Tânia Lomes, né? Depois veio a Angélica Serra, né? Depois fui eu, a colega Rosa Cordeiro, né? Rosinha, sua parente, né, Cris? Rosa Cordeiro. E depois depois de mim, veio Edilene, veio Rose de João Grilo. Hoje tem aquela da Bela Vista, né? Esqueci o nome dela. Da Bela Vista e Dona Helena da PAEP, né? Aí, na eleição de 2016, nós temos hoje Mariana, a irmã da nossa colega advogada. E de Dulce, Dulce, né? Mariana Cunha. Nós temos Edilene na reeleição, temos Deca da Bela Vista e Rose. Nós temos 4 mulheres, aqui nós somos compostos por 17, né? 17 cadeiras, né? Então, nós temos aí 30 e pouco por cento de ocupação. Eu vou fazer uma pergunta agora dirigida a você ainda, viu, doutora Maria José? É um assunto meio polêmico, né? Mas eu acho que tem que ser comentado, né? Porque as candidatas laranjas, ou seja, são mulheres que não têm interesse em pleitear um cargo político, estão ali para cumprir o coeficiente necessário, né? Para os partidos. Algumas chegam a fazer campanha e outras nem sabem que foram candidatas, que é um absurdo, né? A pessoa nem sabe que foi candidata e está na legenda de partido, né? Muitas das vezes, como eu li um assunto interessante, e tinha uma reportagem falando que uma servidora pública foi questionar ela por que ela estava na legenda de um partido. E ela respondeu para essa pessoa que ela estava porque ela não queria perder o cargo político dela que ela tinha. Então, ela fez do cargo dela uma mercadoria em troca de ser candidata laranja. E que não iria deixar de fazer isso não para não perder o cargo dela. Aí o que eu vejo também, né? Infelizmente, também, as próprias mulheres se corrompendo para uma coisa que torna ela um objeto. Porque candidata laranja, além de que ela venha futuramente a responder vários processos de fraude eleitoral, que muitos não sabem, né? Que isso gera vários processos, né, de falsidade ideológica, é um processo criminal, e outras coisas a mais. Aí eu queria saber da doutora, para a senhora falar um pouco aí sobre essa candidatura laranja que existe, infelizmente, na nossa política. Pois eu disse lá atrás que nós iríamos complementar a fala que viria com esse assunto, lógico. Quando a gente fala de cotas, que anteriormente era reserva e hoje é obrigatoriedade, nós vamos nos deparar nas laranjas, nas candidatas laranjas. Ora, mudou muita coisa? Entre aspas, não mudou tanto. Por quê? Porque o que é que nós tínhamos lá atrás? Ora, os partidos eles poderiam não nomear, não preencher com mulheres e passava aquilo despercebido, né? Tanto faz como tanto fez. Existia lá a lei, mas era coisa que não era obrigatória. Era reserva, não existia mulher. Depois veio a obrigatoriedade e começou, então, a exigir que houvesse preenchimento das vagas. Ora, se nós temos dificuldade de ter mulheres efetivas na política, conseguir 30% era um caos, né? Então, tinha que sair procurando, como até hoje continua. Então, assim, sai procurando mulheres para poder preencher. E o que é que acontece hoje? Hoje, se o partido
ele não, por exemplo, se ele, Serrinha, por exemplo, que nós somos 17 vereadores. Ora, se você 30% de 17, você vai ter quantas vereadoras mulheres, né? Para ser preenchido. Se nós somos 17 com a metade, 26 candidatos por partido. Né? Não tem mais coligação. O grande diferencial dessa eleição de 2020, o grande diferencial vai estar nisso. Por quê? Tem 2 pontos. Primeiro, não haverá coligação na proporcional. Né? Os vereadores, colega Irajane, que você está começando agora, serão os cobaias. Serão as cobaias para ver se vai dar certo ou não vai. Os deputados não quiseram que acontecesse isso lá na ponta com eles, né? Deixaram para essa eleição agora, voltaram lá atrás e disseram, não, em 2020, porque é a eleição dos vereadores. E os vereadores têm que ser cobaia para ver se dá certo e não dá, né? Então, esse ano teremos uma eleição atípica por vários motivos, né? Atípica por conta do processo que nós estamos vivendo, né, da pandemia. A gente tem que analisar isso com muita clareza e pé no chão, juízo, né? E por conta da ausência das coligações, né? Porque o que é que acontecia? Acontecia que 2, 3, 4, 5 partidos poderiam coligar na proporcional. Então, ficaria muito mais fácil você catalogar mulheres para preencher essas vagas, né? Então, hoje não. Cada partido vai ter que apresentar 26 nomes, X mulheres e quantidade de homens, não é isso? Então, são 9 mulheres para Serrinha. Tem que correr atrás das 9 mulheres do partido e não mais de coligação. Então, o que é que acontece hoje? Nós tivemos um julgado lá no Piauí que deixou todo mundo com a orelhinha em pé, né? Nós precisamos da efetividade do Ministério Público, na fiscalização. Por que isso? Porque lá caiu todas as 2 chapas que foram registradas, porque eles pegaram mulheres, simplesmente por pegar e colocaram lá. Mulher que nem sabe, no dia não foi votar porque ela estava não sei o quê. O outro que votou, só teve o voto dele. O outro que não sei o quê. O depoimento a gente pega aí a sentença e a gente fica estarrecido com aquilo, né? O que aconteceu? Qual foi a decisão? O TSE cassou as 2 chapas. Os vereadores foram todos cassados, os eleitos, por conta da ausência da mulher efetivamente no processo. Então, o que é que nós estamos esperando para 2020? Que essa condição de candidata laranja não prevaleça agora. E toda a estrutura de recurso, de distribuição, porque nós tivemos na eleição passada, realmente, a distribuição de pedido de candidata, por exemplo. Ora, quando nós estamos falando que há um projeto aprovado para efetivação de 30%, pelo menos dentro dos partidos, do diretório do partido, nós estamos falando de uma forma que nós precisamos disso para quê? Para que as mulheres sejam mais estimuladas, que os 5% para estimular ela na pré-campanha, anteriormente, isso vem acontecendo numa constante do partido, vai estimular ela a ser candidata, né? Vai dar a ela todo um aparato e uma garantia que ela tem o apoio do partido. Aí vem os 30% do recurso, né? Também, o que vem acontecendo? Ora, se o presidente do partido ele tem preferência por Maria José, é uma candidata laranja, está ali só por forma, para cumprir vaga. Ele vai passar para mim todo o recurso, porque o recurso irá ser devolvido de uma forma que nós já sabemos da forma como é que é devolvido, né? E muitas das vezes uma mulher guerreira, destemida, que está ali na luta, né, para enfrentar tudo isso aí, ela não tem recurso. É tudo muito caro, né? A manutenção de uma campanha, por mais básica que ela seja, depende de recurso, né? Então, se o partido depende de recurso, é desigual. A mulher que muitas das vezes é assalariada, o seu saláriozinho, aquilo ali, como é que ela se mantém paralelo às forças poderosas, né? Ao empresário que vem com a força total, né? E tudo mais. Então, nós precisamos desse aparato. Então, o que quer dizer? Nós acreditamos, Cris, que nessa eleição de 2020,
nós tenhamos aí uma efetivação bem mais preparada e de uma forma, quero dizer, com uma observação bem mais, com um olhar bem mais, assim, do Ministério Público, né? Porque nós tínhamos no passado funcionários públicos, né? Que eles se afastavam naquele período de 3 meses apenas para não ficar em sala de aula ou qualquer uma outra função que ocupasse no Estado, apenas candidato para forma para poder se afastar e fazer campanha para determinados outros candidatos. Então, nós não podemos mais admitir isso. Nós estamos numa era que é preciso que as pessoas, mas que fiscalizem umas às outras nesse sentido. E não podemos deixar que isso aconteça. Ora, se eu quero me manter na política, eu tenho projeto, eu quero mostrar para a sociedade que eu sou capaz, que eu posso assumir uma cadeira de vereadora, de prefeito, o que for, de governador, o que for, enfim. Então, eu preciso desse espaço meu garantido. Então, nesse momento agora, para 2020, nós estamos acreditando que vai haver mudança. E essa condição essa coisa pejorativa, candidata laranja, eu não me coloco no lugar desse. Eu tenho plena convicção que eu não me colocaria no lugar desse, jamais, né? E tenho certeza que as colegas que nós estamos aqui agora, nesse processo de fala, da mesma forma, tá entendendo? E que esteja nos ouvindo também. Né? Porque... Eu quero fazer um comentário sobre isso também. Oi? Eu gostaria de fazer um comentário sobre isso. Pois é. Então, assim, eu não me vejo nessa situação, eu não vejo uma colega mulher, uma companheira mulher, né, se envolvendo no processo para ser chamada, considerada de candidata laranja, entendeu? Então, nós estamos na linha de que isso seja exterminado, né? Primeiro processo julgado e punido foi no Piauí, né? E acredito que isso venha no contexto geral, que, de uma certa forma, para nós, da área do direito, nós sabemos que criou uma jurisprudência bem mais aprofundada em relação a isso, e que, de uma certa forma, irá intimidar um pouco os diretórios de partido a conduzir dessa forma. Doutora Ivagene, queria fazer um parênteses aí? Isso. Porque, inclusive, esse tipo de postura, né, de algumas mulheres que se candidatam apenas para compor, isso traz para a gente, reflete na gente que quer, de fato, concorrer. Eu digo porque eu estou enfrentando isso hoje. Muitos conhecidos me param e me perguntam, mandam mensagens para mim, perguntando, é de verdade mesmo? Você está se candidatando apenas para ajudar o partido? Gente, isso dói. Dói porque, assim, uma mulher quando decide enfrentar, né? Enfrentar uma batalha como essa, ela tem que querer muito uma mudança, né? Não só para os seus, mas uma mudança para a sociedade a qual ela pertence. Então, é terrível, porque, assim, acabou se tornando algo discriminado. A mulher só entra para compor as cotas. Então, ela não quer, de fato, concorrer. E aí, o que acontece? Isso não atrai votos. A gente precisa trabalhar essa questão também, desmistificar essa situação, né, da candidata laranja e mostrar que as mulheres estão entrando para concorrer, sim. Elas não querem apenas compor chapa, elas querem mostrar que na política é lugar para a mulher também, né? E que existe um lugar para a gente que a gente quer pertencer, fazer parte desse grupo que vai modificar a sociedade, né? Eu acho muito complicado esse discurso da cota diante do que vem acontecendo, porque eu vejo essas coisas assim como o machismo, novamente, a gente volta a rebater a questão do machismo, né? Esses homens, eles colocaram mulheres laranjas justamente para que quando alguma mulher quisesse de fato concorrer, ela fosse desacreditada. Sabe? Eu chego a acreditar nisso, porque, imagine,
As que lá estavam não porque queriam, porque alguém, né, as convenceu. E agora, quando as mulheres de fato querem fazer parte da política, quando elas de fato decidem que é lá na política que existe a transformação da sociedade, é no legislativo, no poder judiciário, no legislativo, onde as coisas acontecem para a melhoria da sociedade, ela entende isso e, não, agora a gente tem que fazer parte desse processo. Mas já está desacreditada, né? Então, vamos desmistificar isso, entender que a mulher não entra na política para compor cotas, e sim porque ela acredita que é na política que existe a possibilidade de transformação na sociedade. E é isso que a gente busca. Verdade. Agora, eu vou até fazer um parênteses aí na fala de doutora Irajane, quando ela falou que as mulheres param ela na rua e às vezes passam mensagem para ela perguntando se ela vai cumprir cota ou se ela é candidata mesmo. Eu acho também que entre as mulheres, aí vem o assunto da sororidade, que as mulheres, não incentivam outras. E, às vezes, até a autodiscriminação e a discriminação vem delas próprias, entendeu? Então, a mulher tem que levar isso ao debate público e procurar se engajar mais nesses assuntos e praticar a sororidade, que é o apoio às que querem ser e às que estão lá. Falta um pouco disso aí. Entendeu? Exatamente. Aqui surgiu um comentário. Eu gostaria de complementar isso, porque assim, a gente tem que entender que essa mudança não é para mim, não é verdade? Não é para as doutoras, é para a sociedade, para que nossas filhas, nossas netas tenham dignidade, possam entrar e sair onde e quando elas quiserem, pertencer a qualquer espaço que elas almejem, sem enfrentar o preconceito que a gente enfrenta hoje e que as mulheres enfrentaram ao longo da história. Quantas mulheres morreram para ter o direito, né, a trabalhar, a votar? Verdade. E agora nós estamos levantando a bandeira para fazer parte da política. A gente quer muito mais. A gente quer muito mais o direito de votar. Um internauta aqui, acho que ele é de Euclides da Cunha, eu não sei se ele trabalha no cartório eleitoral, Rinaldo Damasceno. Ele comentou aqui, que ele trabalhou muito tempo no cartório eleitoral e viu muitas mulheres candidatas que tiveram vários processos de prestação de contas. Foram lançadas apenas para compor a cota feminina e depois foram esquecidas pelos partidos. Resultado, contas rejeitadas, muitas ficaram não sem poder tirar passaporte, empréstimo bancário, fazer concurso público, e é bom ficar atenta com essa prestação de contas. Não existe mais contas sem movimentação. Ele deu uma dica aqui para que as mulheres não entrem nessa onda achando que vai ter algo em troca para servir de objeto para cumprir cota e coeficiente partidário e depois estão respondendo processo judicial de fraude, de falsidade ideológica e sendo impedida de fazer concurso público, abrir conta e outras coisas a mais. Bem lembrado o que Rinaldo falou aqui, Damasceno. É um internauta, eu acho que ele é de Euclides, né, não, Irajane? Isso, Euclides da Cunha. Ah, então. Ele pontuou bem pontuado aqui, eu achei legal ele falar isso aí. E depois, doutora Dulce, de novo, sempre atuante aqui na fala dela, pediu, atualmente, se as mulheres não tiverem votação toda, a legenda cai? Acho que é uma pergunta. Ao menos temos um aparato legal. Esse é o ano das mulheres, exatamente, doutora Zezé. Essa condição de candidata laranja não será legalmente legitimada? Acho que ela perguntou alguma coisa aí sobre isso, doutora Zezé. Como é que é? Ela falou assim, atualmente, se as mulheres não tiverem votação toda a legenda cai, se ela não tiver votação? É uma pergunta de Maria Dulce. Olha, claro, tem que ser, eles analisaram, se pegar o julgado do Piauí, vai ver item por item, caso por caso, entendeu? Cada uma foi analisada, entendeu? Mulheres que foram ter um voto, 2 votos, quantidade de votos, mas que foi considerada laranja. E por conta disso caiu a chapa inteira. Mesmo porque hoje você não registra mais uma chapa se você não conseguir colocar a quantidade exata de mulheres, né? Então, está impedido de registrar. Você tem lá 10 candidatos em potencial, candidatos que vêm fazendo um trabalho, muitas vezes é reeleição, e de repente falta uma mulher, não vai registrar,
tem que diminuir, por exemplo, se você só conseguir embora, são 26 candidatos, 9 mulheres e os homens. Aí você vai o quê? Ora, se você só tem 10 homens, você tem que equiparar os 30% das mulheres em cima de 10. Vai ser 3 mulheres, né? Então, esse equilíbrio será feito nessa eleição de 2020. Agora, um outro ponto em relação a isso aí é que, na verdade, assim, mesmo a gente vivendo tudo isso, nós ainda temos um agravante. Nós temos aí, por exemplo, que a mulher, como os partidos não vai coligar, não haverá coligações, e nós temos a questão da legenda do coeficiente eleitoral para eleger um vereador, né? O partido que não atingir o coeficiente eleitoral, ele não vai eleger vereador, ele vai depender de como vai ser distribuídas as rodadas, né? Daquela divisão. Então, o que é que acontece? Lógico que cada partido quer pessoas que consigam ter uma quantidade mínima de votos para somar, fazer a somatória e conseguir eleger os que estão lá na ponta do partido com a votação maior. Que eu não sou a favor, eu sou contra ainda esse sistema. Eu sou a favor que, se Serrinha nós somos 17 cadeiras, que os 17 mais votados, não importa em que partido ele esteja, eles ocupem as cadeiras. Entendeu? Eu sou a favor, sempre fui a favor dessa linha, desse pensamento. Não é essa questão de, por exemplo, aí você está no partido, por mais que não haja coligação como esse ano, aí você tem lá 1.000 votos. Aí os outros, coitados, lá de 100, de 200 e tal, vai somando, e consegue uma legenda e só ele de 1.000 votos vai assumir a cadeira. Entendeu? Então, não é justo, não é assim? Então, o importante seria o quê? Que nivelasse, passasse a régua. Ora, quem são os 17 vereadores mais votados? E é um equilíbrio dentro dos partidos. E pronto, é dessa forma. Agora, outra coisa, a gente ainda convive hoje, pleno século XXI, onde nós estamos aqui no reforço da mulher, a luta por esse espaço, para que as mulheres ocupem mais os seus espaços, principalmente, que o lugar de mulher onde ela quiser estar. Exatamente. Onde ela quiser estar. Não interessa aonde, entendeu? É onde ela quiser estar, entendeu? Então, isso tem que ser respeitado, entendeu? Eu convivi 34 anos com um cidadão que foi delegado dessa terra, não só aqui, em outra cidade, era destemido, isso, aquilo, outro, mas que sempre foi companheiro, que sempre me estimulou. E eu costumo dizer que mulher, atrás do grande homem, que negócio de atrás do grande homem está a mulher? Não, é lado a lado. E sempre foi dito assim comigo e Ernesto. Lado a lado. O homem e a mulher, eles estão paralelos, entendeu? Não tem essa de que atrás do homem tem a mulher. De forma nenhuma, entendeu? Então, eu convivi com um cidadão que me respeitava, que respeitava a mulher, entendeu? Que estimulava. Eu que não quis voltar a ser candidato, e ele que era o candidato, que para mim era questão de honra. Mas se eu quisesse ter continuado eu a candidato, seria eu, porque ele me estimulava a isso, entendeu? Então, assim... essa questão nós estamos vivendo hoje, ainda no drible, naquela coisa de tomar legenda, de pessoas que têm um trabalho, que têm representatividade na guerrinha dentro de partido, para não ter legenda, que muitas das vezes vai deixar de dar legenda a alguém que tem essa condição de trabalho, para botar uma candidata laranja, para preencher com o nome de uma mulher que não tem representatividade. Então, ainda estamos convivendo com isso. É o que nós precisamos, de uma certa forma, dentro da fala da doutora Irajane, em 2020. Eu estou nessa sua fala. Nós estamos nessa luta, recomeçando, entendeu? Dizendo que nós não queremos ser X% no mercado formal, dos empregos, de empresa, disso, aquilo, outro, responsável por X% dos lares, tomar conta e tal, e na hora do voto está fora. Na hora de ser escolhida para ocupar cargos, minoria. Né? Aí, não queremos mais isso. Nós temos aí movimentos e movimentos, nós temos um cronograma, por exemplo, cronológico de tempo, se a gente for falar muito for levar um tempo imenso,
para falar datas e após datas da luta, de quando começou, da história. Em 1930, em 32, conseguimos votar pela primeira vez. 2 mulheres se habilitaram para votar, e lá na hora foi acatado e os votos foram anulados. Por quê? Entendeu? E aí a primeira mulher se elegeu lá no Rio Grande do Norte. Aí vem a primeira prefeita, e lá vai essa história toda. Só podia votar antigamente as casadas. E as viúvas e as solteiras, se fossem independentes, se tivesse recursos, senão não poderia votar impedida. Quer dizer que a gente vem nessa luta a passos lentos. Né? Tem outra questão, que a mulher conquistou o voto, mas ela votava no cabresto, infelizmente, né? O que o marido escolhia, a mulher era obrigada a votar. Então, houve uma conquista, mas uma conquista com certas limitações, e a gente vai se soltando dessas amarras, né? Exato. Eu vejo a mulher na política como a lagarta que está ali naquele casulo e está tentando romper para virar uma linda borboleta e conquistar o mundo. Na transformação. Perfeito. Verdade. Na transformação, entendeu? Essa é a linha de raciocínio. Não adianta, porque, olha, eu costumo dizer assim, quando tem uma greve de professores, nossa área, né, Jane? A greve dos professores, poxa, aí você não tem unanimidade. A maioria dos professores, eles vão para casa, vai fazer seus afazeres e tal, e fica lá um grupinho de pessoas reivindicando por todos. Entendeu? Essa é a lógica? Claro que não. Ora, claro que não é a lógica. Então, assim, nós precisamos que haja uma conscientização, que muitas das mulheres que estão dentro de casa com medo de se expor, por falta de recurso, né? Se engajem nos movimentos. Exatamente. Que vão para a linha de frente, entendeu? Que botem sua voz, para transformar isso aí, você está entendendo? Para que o espaço não seja ocupado por quem não é de direito, por aquele que não tem o comprometimento, porque assim, compromisso todo mundo tem, mas comprometimento é muito pouco. É muito pouco. Então, nós precisamos realmente desse resgate, né? Dessa luta, quer dizer, que ela já vem de lá de trás, mas que os dados que nós temos hoje, que ainda nos assusta, né, quando a gente pega no geral para ver quantos por cento tem na Câmara de Vereadores, quantas prefeitas foram eleitas, a gente fica triste, né, por ver. Teve determinado, não sei quantos estados que não teve uma candidata mulher, né? E a gente fica se perguntando qual o motivo disso, que desestímulo é esse, né? Essa pergunta vem, por que o desestímulo? O desestímulo é tudo isso aí, né? Todo esse sistema machista que ainda predomina no país. Exatamente. A doutora Dulce aqui perguntou para a doutora Irajane, eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu nunca fiz live pelo Face, porque o Instagram, ela termina em 55 minutos. Automaticamente, a gente é tirada online. Agora, eu acho que o Facebook não tem isso, né? Então, a doutora Maria Dulce perguntou se o Ministério Público em Euclides da Cunha é atuante na fiscalização dentro dessa parte política. Para a doutora Irajane. Acredito que sim. Ela fez essa pergunta. Agora, eu vou fazer uma pergunta agora, assim, porque a gente já tem 1 hora de live, né? Eu acho que a gente percorreu aí vários assuntos que são polêmicos, assuntos de incentivo para a mulherada entrar na política, né? E agora eu quero fazer uma pergunta assim para a doutora Irajane, como pré-candidata a vereadora, o que ela espera da política como forma de atuação? Então, como eu já mencionei, né? Eu acredito que é no legislativo que a gente pode realmente conseguir mudanças significativas para a sociedade. Não é isso? Então, é um trabalho onde a gente vai estar propondo
melhorias, principalmente para as mulheres. Fato. Na verdade, assim, a bandeira principal da minha pré-campanha, né, e futura campanha, vai ser o engajamento da mulher, o empoderamento econômico da mulher, para que exista realmente mais igualdade de oportunidades. Essa é a minha missão. Se não dentro da política, fora da política, não importa. A luta é essa. Né? Se a gente conseguir um lugar no legislativo, ótimo, porque eu sei que lá dentro a gente vai poder trabalhar bem mais. Mas isso não significa que a luta vai parar se não for conquistada uma cadeira lá. Né? A luta pelos direitos e melhorias de condições de vida da mulher, essa a gente tem que levantar. A gente levanta na OAB, não é isso? Exatamente. Luta por mulheres, e a nossa luta não deve parar. Mesmo que a gente não esteja mais aqui, a gente tem que ter sempre alguém representando as mulheres em luta por melhorias de qualidade e principalmente de educação, no sentido de informar as mulheres seus direitos, de informar as mulheres quais são os espaços que ela pode conquistar ainda. Porque eu conheço muitas mulheres que não acreditam no potencial dela, e é por isso que o machismo patriarcal, ele acaba sempre controlando. Porque quando você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Né? Infelizmente. Então, nós precisamos direcionar essas mulheres para que elas saibam exatamente para onde ir e não sejam mais como é que fala? Encabrestada? Não tenham mais o cabresto do machismo, controlando suas submissa, vidas, né? Controlando. Exatamente. Submissa. E fazendo parênteses aí, como você bem falou, nós mulheres não lutamos só na política no sentido geral, na própria ordem também, lutamos pela representatividade feminina. Existe um grande projeto aí, que é o Projeto Valentina, que é uma advogada de Goiás, que levantou essa bandeira no Congresso de Fortaleza, que foi 5 antes da pandemia. E ela levantou, e agora vários colegas estão levantando essa bandeira, porque somos, na ordem, 54% mulheres. Então, pagamos anuidade, somos superior em anuidade, somos superior em números. Então, temos também que ter cargos de decisão, porque poucas mulheres são presidente de comissão, ou presidente de ordem, poucas mulheres são conselheiras de ordem. Então, dentro da ordem também, a gente levanta essa bandeira, através da Comissão da Mulher Advogada, de que também temos que estar nos órgãos de decisão e não apenas não ficarem de enfeite, né? Porque às vezes colocam a gente como enfeite, e a gente não é enfeite. A gente, como mulheres, temos propostas, temos metas, temos intenções de modificar e transformar a sociedade, assim como os homens também têm, e por isso temos chances e competência de estar lá, como eles também. Exatamente. E agora, doutora Maria José, vou lhe fazer uma pergunta para depois a gente fazer as considerações finais, porque eu acho também que mais de 1 hora de live também fica sufocante, né? Doutora Maria José, que já foi vereadora, né, de Serrinha, e traz consigo um legado político, né, de familiares, etc. aí. Então, a bagagem é grande. O que a senhora teve de positivo e negativo com a experiência política? Você me apertou sem me abraçar. Nós estamos de longe, né? Mas, assim, na verdade, em toda a minha trajetória, independente de estar ou não estar em cargo, assumindo uma cadeira, como disse a doutora Irajane, isso independe, né? Quando você traz com você o comprometimento com essas questões, independe de você estar ocupando a cadeira. Ora, você concorrer é uma coisa, mas se de repente você não conseguiu êxito, não tira de você a sua vontade, aquilo que você tem dentro de você, querer que venha acontecer, né? Então, nunca foi diferente comigo.
eu nunca me vi em cargo nenhum para fazer tudo que eu fiz. E cheguei onde cheguei, né? Onde chegamos, né? Por uma questão de querer fazer, não forçada por alguém, mas da vontade espontânea e natural. Ora, o que foi de benefício do período que fiquei vereadora por 4 anos, né, legislatura? Ora, eu cheguei muito eufórica, assim, cheia de... E tem isso, viu, Irajane? Eu cheguei cheia de projetos, pensando que seria de uma forma, né? Sei lá, aquela coisa da independência, né? Vamos falar aqui a linguagem bem clara, porque nós passamos pela questão da ingerência política, né? Então, você se enche de, né? Eu vou poder fazer isso, dessa forma, dessa outra, e tal, e tal. Cheguei lá, na época, Ernesto, meu esposo, era vice-prefeito, né? E Popó, você bem lembra, a Cristiana, era o prefeito da época. E eu, vereadora. De imediato, eu fui assumir a liderança do governo. E não correspondia comigo a forma como era conduzido o processo, né? O presidente, na época, era o colega vereador Gerinaldo Ferreira, né? E eu, líder do governo. O líder do governo, ele tem prerrogativa de defender a gestão. É a lógica, né? E pela primeira vez, nós tínhamos um vereador de oposição, que era Nilton Freire, que era do PT, do seu partido, doutor Irajane, né? Serrinha, pela primeira vez, enfrentava uma oposição realmente oposição, né? Que era o PT. Então, o que acontece? Eu tinha que defender, eu tinha obrigação e dever. E aquilo não condizia com a minha forma de agir, com os meus pensamentos. Eu só defendia aquilo que eu queria defender, da forma como eu queria defender. Então, se aquilo não estava me satisfazendo, eu não defendia, entendeu? Então, aquilo começou a criar uma polêmica, né? E eu dizia, vai trazer para mim com antecedência para eu entender isso e isso, senão não vou discutir. E isso foi a ponto de que eu, um determinado dia, chamei o prefeito e disse, eu não sou mais líder do governo. Não aceito. Então, fiz por escrito, né? Ele não aceitou, eu fui à rádio e disse, eu disse, olha, a partir de hoje não sou mais líder do governo, continuo na gestão, não estou rompendo com a gestão, porém discordo de ponto esse, ponto aquele. A partir de hoje eu vou votar naquilo que for para beneficiar a comunidade, e o que não for, não vou votar. É difícil você fazer política assim, não é? Mas eu fiz dessa forma. Então, e conduzi dessa forma. Ora, por um período de... Fizemos as sessões das mulheres aqui, eu presidi as sessões nossos eventos, eu protocolei e fui acatada para fazer os eventos como acontecia, na Câmara. Um dos eventos mesmo, nós homenageamos as mulheres. Naquela época, nossa Serrinha era ocupada pelos nossos melhores cargos por mulheres. Delegada regional era mulher, doutora Graça. Delegada municipal, promotora, a doutora Conceição era mulher. Gerente de banco, na época, Banep, tudo mulheres, entendeu? Nós tínhamos uma gama de mulheres que ocupavam os cargos, entendeu? Então, era uma coisa bem, bem forte naquela época. E aí, na outra oportunidade, fiz de uma forma diferente. Começamos a homenagear do cargo mais elevado a Gari. Então, conseguimos levar todas as profissões para dentro da Câmara. Então, isso me satisfazia, porque eu queria ver as mulheres desse movimento, participando desse contexto. E teve vários embates, né? Vários embates, entendeu? Eu bati de frente em relação à reeleição, não sou a favor de reeleição, né? Acompanho, voto, faço campanha, mas não sou a favor de reeleição. Acho que o processo democrático, se você está lá para os seus 4 anos, o governo tem que ser de continuidade, e não aquela coisa de elegeu agora o prefeito fulano, daqui a 4 anos o outro, ele não dá continuidade. Por quê? Porque o que ganhou foi da oposição. Então, isso eu não concordo com isso, não comungo com isso. Eu acho que gestão pública é continuidade, né? O que deu certo continua, e o que não deu se aperfeiçoa, né? Então, eu não sou a favor da reeleição, mas, infelizmente, nós convivemos com ela, né? E na Câmara, existiu lá um movimento para haver a reeleição da presidência da Câmara.
E no nossa lei orgânica não constava isso, e foi um rebuliço muito grande, e eu não fui acertado e combinado, e eu tomei por capricho, e, por fim, precisei entrar com mandato de segurança, na época do Dr. Jatobá, que levou um tempo para poder julgar. Quando julgou, não concedeu a liminar, eu entrei com recurso, né? Naquela época, o doutor Ademir Passos, que trabalhava com o doutor Esmerim, naquela época foi quem me assessorou, e conseguimos reverter lá no tribunal. Né? Então, assim, eu sou desse tipo de embate, assim. Por exemplo, as CPIs que entravam na Câmara, todas tiveram minha assinatura, contra a gestão, contra o prefeito e meu marido, que era o vice-prefeito. Porque eu dizia, eu defendo eles aqui, porque eu tenho dever com a população. Se eles vão conseguir provar se eles são inocentes. Se elas não forem à frente, porque colegas vereadores que retiraram suas assinaturas, agora eu não. Então, assim, essa coisa toda foi meu projeto político. Projetos como a primeira delegacia da mulher, foi na minha época, foi votada lá. Está lá até hoje, olha, de 97 para cá. Você imagina quanto tempo tem. Hoje já não é mais delegacia da mulher, hoje é EBA. Né? E nós estamos lutando. Eu vi que a Adilene, outros vereadores, e a Adilene agora, o ano passado, já conseguiu. Ia ser inaugurado agora em abril, né? Com muita luta, mas a pandemia suspendeu. Nós já estamos lutando para essa implantação da delegacia da mulher em Serrinha. Na minha época, 97, chamava delegacia. Hoje não é mais. Então, muitas outras coisas. Então, tudo isso, para mim, o Arquivo Público Municipal, que foi aprovado, que até hoje nunca foi implantado, uma série de coisas que me frustraram, né? Que me deixaram, de uma certa forma, não a ponto de me afastar da política e não me envolver nesse processo, de forma nenhuma. E quer dizer que não é frustração, né? Não é frustração de não dar continuidade, mas eu passei por todo esse processo. É assim que eu sou. É dessa forma que eu conduzo a minha vida pública. Esses aí são os aspectos negativos, né? Que você acha que poderia ser. Aí seriam os aspectos negativos. Porque a ingerência política, Cris, ela vem forte em cima de você. Então, você é como se tivesse que viver no cabresto de coronéis. Exatamente. Cabresto de coronéis. Exatamente. Você tivesse que viver de cabeça de coronéis, por exemplo, você não tem independência com o seu voto. Entendeu? E comigo a coisa não funciona assim, você está entendendo? Olha, você senta para dialogar, você vai para um acordo, você vai para conversa, você vai para a viabilidade, mas você não impõe. Por exemplo, nós tivemos aqui e eu acredito que a Edilene, ela segue essa mesma linha. Né? Por quê? Porque quando ela foi vereadora a primeira vez, ela foi presidente da Câmara por duas legislaturas. Quando ela se reelegeu vereadora, que a oposição ganhou a eleição aqui, quando foi para eleger a Câmara de Vereadores no segundo mandato, a Edilene ficou do lado de Mariana Cunha, porque abraçou a campanha dela como mulher para ser a presidente. Não deu certo, mas a Edilene foi da linha de frente da campanha dela. Então, a gente tem essa linha de defesa em relação à valorização da mulher. Então, para mim, o que me deixa um pouco preocupado é a questão da ingerência. Você está entendendo? Que eu digo que um ponto negativo. Então, eu tive meus momentos bons, né? Que eu acredito que a sociedade, ela compreendeu perfeitamente minha posição. Quando era a favor, eu estava votando, quando não, eu sentava lá e dizia, claramente, estava votando contra, porque não concordava com isso, com esse ponto e esse outro ponto. Enfim, estamos onde estamos hoje. E os aspectos positivos? Tem algum? Positivos. Quando eu busquei envolver as mulheres, por exemplo, quando eu fui para esse enfrentamento, quando eu botei as mulheres lá dentro, eu consegui levar todas lá para... Por exemplo, teve um dos momentos lá da Câmara que nós homenageamos as esposas dos ex-prefeitos de Serrinha, todas elas, Dona Ivone, todas elas, a Luísa Valquíria, todas essas mulheres, entendeu? Quer dizer, buscava sempre um envolvimento para valorizar a mulher, entendeu? Então, para mim, isso é positivo, porque essa é a minha política, são as minhas políticas públicas, entendeu? Eu recebi uma chamada aqui que a gente vai ter que encerrar, viu? Aí, vamos fazer
Eu vou fazer as considerações finais aqui, me despedindo e, em primeiro lugar, agradecendo a presença de doutora Irajane, pré-candidata a vereadora de Euclides da Cunha, Bahia, e eu quero agradecer a presença da doutora, quero agradecer também a presença da doutora Maria José Araújo, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB, Subseção Serrinha e Região, a qual eu sou presidente. Eu quero agradecer também aos telespectadores de Euclides da Cunha, Serrinha, a doutora Maria Dulce, sempre interagindo com a gente. Eu quero agradecer a todos que contribuíram de alguma forma, seja por perguntas, seja por gratidão, por agradecimentos e incentivos, né, à pré-candidata e ao conhecimento da doutora Maria José na política. Eu estou satisfeita com o debate aqui entre vocês. Quero agradecer a presença das duas e dizer que a Comissão da Mulher Advogada da OAB Serrinha estará sempre paralela a esses assuntos que envolvem a mulher. E agora eu quero passar a palavra final para a doutora Irajane e depois a doutora Maria José para finalizar a live sobre mulheres na política. Doutora Irajane, finalize, e depois a doutora Maria José. A presença de todos, né? De Euclides da Cunha, Serrinha e as demais cidades. Tem gente até de São Paulo assistindo nossa live. Meu primo também estava aí, até vi também, meu primo, Isaac. Eu vi ele aí. Meu primo também está assistindo, Tarcísio. Obrigada pelo carinho, pela atenção de todos que estão, né, presentes. E para mim está sendo uma honra essa live que se estendeu quase 1h30, né? E vamos marcar outros debates. Falar sobre mulheres, falar sobre as conquistas das mulheres, lutar sempre em prol da mulher, para que ela realmente tenha a certeza de que ela pode ocupar qualquer espaço que ela deseje, venha desejar, e que ela se sinta, né, aquela lagarta que vai virar uma linda borboleta e conquistar qualquer espaço que ela desejar. É isso. Doutora Maria José, finalize a live aí, por favor. Finalize a live, querido. Eu gostaria de dizer, né, de uma certa forma, assim, eu sendo alfabetizada por vocês, por Cris e por doutora Irajane, minha primeira live, né? Eu não sou acostumada a esse negócio, né? Agradecer, porque a vida é feita de desafios, né? E eu, como sou movida a desafios, eu já vinha me afastando disso, não, e tal. Mas aí, de repente, eu estou fazendo. Aí tá, aconteceu. Beleza, obrigada a todos vocês que me incentivaram para que eu pudesse, né, fazer essa primeira live com vocês. Agradecer a presença dos nossos internautas, né? Serrinha, Euclides da Cunha, de todos outros lugares. Dizer que minha mãe, com 83 anos, está nos assistindo, né? As minhas netas estão nos assistindo, entendeu? Não estão aqui tão em feira, mas estão assistindo. Enfim, são mulheres, né? Então, nós temos uma gama de mulheres na família, e amigas, e tudo mais, que estão nos assistindo. Agradecer a participação de Dulce, né? Nossa colega uma mulher ativa, aguerrida, né? Determinada. Eu a respeito muito, considero todas elas, a família, a sua mãe, Rejane, a sua irmã, Mariana, né? Tenho um grande apreço por todas elas, e dizer que nós estamos aqui nessa luta, empenhados nessa melhoria, nesse engajamento, que a mulher quebre esse ciclo do medo, que o lugar de mulher é onde ela quiser estar, aonde ela quiser estar, não importa aonde. Boa noite a todos, né? E que Deus nos permita, né, que essa pandemia passe rápido, para que nós possamos nos abraçar e envolver mais nessa luta de valorização da mulher. Forte abraço a todas. Felicidade.